Fala turma, tudo bem? Estamos começando mais um MD Ensino Cast. E hoje a gente vai fazer um MD Ensino Cast diferente. Na verdade, eu vou fazer um MD Ensino Cast diferente. A gente vai testar um formato, não é exclusivo, tem o formato habitual, com eu, Rafael e Ju, o formato com convidados, ele vai continuar. Mas a gente vai fazer um teste aqui, eu gostaria que vocês me respondessem, dessem retorno pra gente, se vocês vão gostar, porque é um podcast técnico. A gente sempre fala que o nosso podcast é um podcast sobre comportamento médico. E aí algumas pessoas muitas vezes pedem pra gente aí um podcast mais técnico. A gente não vê muito sentido em colocar um podcast de 1h30 muito técnico. Então a gente vai fazer um podcast aqui mais curto, mais direto, mas sobre o seu dia a dia, sobre manejo do paciente mesmo, sobre questões assistenciais técnicas. E pra gente iniciar esse formato, a gente vai falar sobre como manejar qualquer choque hemodinâmico. Por que isso? Porque a maioria das pessoas, quando falam sobre choque, elas colocam muita complexidade, colocam muita tabela, de choque séptico, choque hipovolêmico, choque cardiogênico. E assim, tudo isso é importante. Não é que não seja importante. Mas a gente precisa entender a base da fisiologia no bom sentido. Porque quando a gente fala fisiologia, parece também... Muita gente acredita que muita gente pense que é uma coisa mais complexa, uma coisa mais chata. Mas vocês vão entender que se a gente compreende exatamente tudo que a gente precisa fazer no choque, as coisas vão ser realmente... A gente vai mudar aí a forma que você chega na beira do leito e avalia e também que você até aprimore seu estudo. Lembrando que a gente está aí com o nosso curso de imersão liberado na comunidade, liberado já as inscrições, a gente liberou no dia 1º de junho, 30 dias de inscrições só, 1º de julho a 2 de julho, é um curso completo que a gente junta aí 4 grandes pilares, na verdade 7 grandes pilares, mas 4 grandes cursos, fundamentos básicos em medicina intensiva, ventilação mecânica, punção venosa e gerenciamento de via aérea. A gente faz isso no modelo híbrido. Dia 1 e 2 é aqui com a gente, toda a parte teórica do fundamento de terapia intensiva é feita aqui, a parte prática com procedimento, intubação, via aérea difícil, videolaringo, drenagem de tórax, cricotireoidostomia, punção guiada por ultrassom. Ufa! Luizão, acho que eu falei tudo que a gente faz nesse curso, porque é muito legal. E ele habilita vocês, lembrando que ele habilita vocês, de acordo com a portaria 895, que regula aí a terapia intensiva no Brasil, ele habilita vocês a serem aptos a trabalhar com plantonista em UTI. E além de um grande network, grupo de WhatsApp para poder a gente continuar te ajudando ali depois. Nossos cursos são sempre eternos, ou seja, você pode vir treinar quantas vezes quiser. Temos mentorias aí da ventilação mecânica mensalmente. Então, ou seja, um curso que você não vai se arrepender. É um curso que vai te levar para outro patamar. Tá bom? E uma parte disso aqui que a gente vai falar hoje tem todo um bloco de choque hemodinâmico. Isso aqui é uma parte do que a gente fala lá. É claro que a gente tem uma interação muito maior lá e a gente aprofunda um pouco mais em alguns aspectos também no dia do curso, tá bom? Então, sem mais delongas, Luizão, vamos falar sobre o nosso como manejar qualquer choque hemodinâmico. O que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal? Muitas pessoas não entendem que, no fim das contas, o paciente com choque é um paciente que teve uma dificuldade de entrega de oxigênio lá na célula. Eu gosto de falar o seguinte, lá atrás, o criador, ou o que quer que você acredite, a evolução natural, ele produziu tudo, montou tudo, e as reações celulares, elas acabam, na verdade, produzindo um íon muito ruim, vamos dizer assim, ou muito indesejado. O H+, ou seja, a gente, nos nossos metabolismos aí, no metabolismo celular, a gente acaba tendo uma produção de ácido, uma produção de H+. E era fundamental que a gente tamponasse esse ácido, senão a célula acabava entrando aí em disfunção. E aí veio o oxigênio. E aí a gente transformou esse ácido aí, basicamente, em água, no fim das contas, em água, e CO2, justamente com um tamponamento de oxigênio. Então, quando eu não entrego oxigênio para o paciente, eu entro na metabolismo anaeróbio, eu entro em acidemia celular e, consequentemente, eu tenho
morte celular programada. Então, o que eu preciso para manejar um choque? Falando isso para vocês, fica claro que eu preciso entregar oxigênio. E aí a gente vem para a fórmula da entrega de oxigênio, do DO2, que nada mais é do que débito cardíaco, do que hemoglobina, PaO2 e saturação. Nessa equação que o Luiz vai botar aqui para vocês, quem estiver assistindo isso no YouTube ou até na comunidade MD Ensino, essa equação, o principal componente dela é o débito cardíaco. E a gente vai falar muito sobre o débito hoje, porque existe uma outra parte da entrega que é o fluxo tissular. E isso a gente vai conversar mais a fundo no nosso curso de imersão. Mas fique com a gente, porque falar sobre débito vai ser 75% do manejo hemodinâmico de qualquer choque. Então, quando eu olho para o débito cardíaco nada mais é do que volume sistólico e frequência cardíaca. Vamos dar um tempinho com a frequência cardíaca aqui, vamos deixar ela de lado um pouquinho e vamos falar sobre volume sistólico. O que compõe o volume sistólico? Ele compõe da pré-carga, pós-carga e contratilidade. E olha que barato, pessoal. Se a gente começa a entender isso, eu começo a entender que eu preciso levar oxigênio. Para eu levar oxigênio, eu tenho alguns componentes. O principal, débito. E o débito, ele é composto pela pré-carga, ou seja, fluido, volume. Só que aí tem um primeiro ponto. Durante muito tempo, a gente se preocupava muito em fazer volume e fluido. Isso tem mudado um pouco. Justamente porque a gente tem entendido que existe um componente de vasoconstrição venosa, vamos dizer assim, que na verdade é a pressão média de sistema, que a própria droga vasoativa pode ajudar a gente a diminuir esse continente, na verdade, aumentar o que a gente chama de volume estressado, ou seja, aumentar o retorno venoso. Então, basicamente, a gente tem dois componentes aí que podem ajudar a gente a modificar o retorno venoso. Do nosso grande fluido, que é o que a gente mais faz, mas também usar droga vasoativa. Então, por isso, a gente tem cada vez também usado mais droga vasoativa de maneira mais precoce, fazendo, antes aí, droga vasoativa e restringindo um pouco de fluido, justamente porque o fluido, numa situação de choque, muitas vezes tem acaba extravasando para o terceiro espaço devido à permeabilidade e endotelite, principalmente no caso de choque séptico. Então, pré-carga. Esse é o componente mais fácil da gente modificar. A gente acaba quase sempre sendo o nosso primeiro ponto aí inicial para poder atuar na pré-carga, e a droga vasoativa vai ajudar a gente aqui e vai ajudar a gente lá no fluxo que eu falei no começo, que a gente não vai aprofundar neste podcast, nesse tema, nesta aula. Segundo ponto dessa discussão é justamente a contratilidade miocárdica. Aqui vai uma questão, assim, muita gente quer colocar dobutamina logo de cara, justamente por imaginar que a contratilidade, como ela é um componente tão importante desse circuito, a gente deveria fazer dobutamina logo de cara. O problema é que o coração, de uma maneira geral, ele já está hiperdinâmico. Quando a gente fala de choque séptico, ou quando a gente fala aí de um choque hipovolêmico, você não precisa melhorar demais a contratilidade, salvo se você tiver uma situação realmente de insuficiência cardíaca, de uma injúria miocárdica já desde o início. Agora, se eu tenho um choque cardiogênico, por exemplo, o meu problema não está na pré-carga. O meu problema, muitas vezes, está justamente na contratilidade ou na pós-carga. Em geral, o paciente hipertenso, ele acaba por aumentar a pós-carga de maneira exagerada e, consequentemente, aquela contratilidade não consegue entregar o débito para o paciente. Então, por exemplo, no choque cardiogênico, eu tenho que olhar também para a contratilidade e também para a pós-carga. Essa é a lógica, por exemplo, de você fazer vasodilatadores quando você está falando de um choque cardiogênico. Então, entende quando a gente coloca nessa equação pré-carga, contratilidade e pós-carga, eu consigo interpretar aonde, e aí eu olho para quais os mecanismos de choque, eu consigo interpretar para onde eu vou atuar para que eu tenha realmente a entrega de oxigênio, que é o fruto final. O que eu quero entregar no fim das contas, pessoal, lembrem-se, é o oxigênio lá no fim das contas, lá na célula, lá no final da célula. Então, dentro desse panorama todo, a pós-carga num paciente séptico, por exemplo, a gente tem vasodilatação. Isso é natural, isso é fisiológico. A gente precisa é legal ter vasodilatação quando a gente fala de um choque séptico. Eu estou com o coração hiperdinâmico,
eu tive uma vasodilatação periférica importante para justamente tentar contrair, para tentar entregar mais débito, uma vez que a pós-carga seria um dificultador. O problema é que essa pós-carga diminui tanto, a vasodilatação acontece de uma maneira tão exagerada, que a gente acaba tendo um prejuízo de fluxo ali. Quando eu falei lá no começo, eu falei de frequência cardíaca também, né? O débito é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E a frequência cardíaca ela é muito importante, por isso que a gente acelera o coração quando entra em um quadro de choque séptico, por exemplo. O problema é que a frequência cardíaca ela leva a gente a um efeito, dependendo de como ela for, muito exagerado, ou se o paciente já tiver uma disfunção diastólica, ela leva a gente a um efeito lusiotrópico negativo, ou seja, o meu coração não tem tempo de enchimento para gerar um débito adequado. E acaba que, por mais que a frequência me ajude a aumentar o meu débito, se eu estou acelerado demais, ou se eu tenho um coração que já tem uma disfunção diastólica, eu acabo por reduzir de uma maneira indireta o meu volume sistólico, porque eu não tenho tempo de enchimento miocárdico e, consequentemente, eu acabo prejudicando o meu débito. Então, esse é o componente débito cardíaco da nossa fórmula de concentração arterial de oxigênio. Quando eu olho para isso, entenda que se eu tiver um choque, qualquer ele que seja, eu consigo entender. Vou dar um exemplo para vocês que talvez seja um exemplo dos mais complexos até de manejar no dia a dia, pelo menos é o que eu acho. Eu tenho uma corpo pulmonar, uma agudização de uma hipertensão pulmonar, um TEP eventualmente, que gerou para o VD uma situação de pós-carga aumentada. Adianta eu mexer na contratilidade desse VD? Adianta eu mexer demais na pós-carga, na pré-carga, perdão? Olha, eu vou falar para vocês que do ponto de vista de ajuste na beira do leito, fazer volume, por exemplo, pode ajudar por Frank Starling, esse coração vai melhorar a contratilidade, o coração direito. Eu posso utilizar, por exemplo, o Milrinone, que ajuda bastante na contratilidade do coração direito e também de vasodilatação de artéria pulmonar. Mas o grande foco aqui é justamente diminuir a pós-carga. Porque se eu diminuo a pós-carga, ou seja, faço lá trombólise ou vasodilato com alguma droga a minha artéria pulmonar, ou diminuo a pressão da minha artéria pulmonar por várias formas possíveis, eu estou melhorando o meu débito do VD e, consequentemente, melhorando a minha entrega de oxigênio para toda a circulação e toda a célula. Então, espero que tenha ficado claro para vocês que para a gente manejar choque, a gente precisa entender a nossa formulazinha do conteúdo arterial e entender aonde a gente está perdendo em débito. É muito simples. Quando a gente olha para essa base fisiológica, é muito simples. Lembrando que a gente ainda tem um processo de fluxo lá na periferia, de microcirculação, que é muito importante, mas a gente vai conversar isso mais detalhado em outro momento. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor, a entender melhor toda essa dinâmica do choque hemodinâmico. Eu acho que as pessoas hoje, a gente precisa, interpretar a coisa mais do lado do paciente, mais da beira do leito. E não adianta você ter swan guns, pico, ultrassom, se você não consegue saber qual que é o seu objetivo. E o objetivo nosso não é, e aí que é a mensagem final importante, o objetivo nosso não é ter uma PM de 75. O objetivo nosso nem é ter um débito cardíaco de 5,5, por exemplo. Ou o objetivo nosso não é exclusivamente sedar o paciente para diminuir o consumo. O grande objetivo nosso é entregar oxigênio para a célula e acoplar a relação de oferta e consumo. Quando eu consigo fazer isso, eu estou manejando o choque. E a gente precisa começar a olhar para isso quando a gente está falando de manejo do choque hemodinâmico. Beleza? Espero que tenham gostado desse formato do podcast e dê o feedback pra gente, tanto lá no Instagram, quanto aqui, mandando pra gente direct e tudo mais, deixando aqui sua sugestão. Se vocês quiserem, a gente faz mais esses drops de podcast, falando de um tema específico, de um ponto específico, beleza? E reforço mais uma vez o convite pro nosso curso de imersão, lembrando que são vagas limitadas e a gente tá esperando vocês lá, é um time gigantesco, com um monte de convidado bacana, é um curso que eu não conheço nenhum igual aqui, dentro do certame brasileiro, dos limites brasileiros. Tá bom? Forte abraço, espero vocês na próxima segunda. Tem podcast sensacional, tema muito polêmico aí a gente vai trazer. Abraço!